Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, um assunto que eu nunca abordei, assim, um vídeo sobre esse assunto. Então hoje eu estou separando esse vídeo para poder falar sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, já vê os outros vídeos que eu postei aqui no canal e bora começar o nosso vídeo. Bom, como a maioria de vocês deve saber, esse canal é sobre a cosmovisão cristã nos animes. Mas o que é cosmovisão? Cosmovisão é quando você, digamos assim, que a cosmovisão é uma lente, entendeu? E como você enxerga as coisas ao redor, dentro dessa lente, através dessa lente, como você enxerga as coisas, entendeu? E eu consigo, né, pela graça de Deus, porque, tipo, eu nunca pensei desse jeito, nunca pensei dessa forma, mas Deus começou a falar comigo, né, através dos animes. Bem no comecinho, quando eu comecei a assistir One Piece, Deus já tava mostrando algumas coisas, eu olhava e falava, caraca, mas isso é muito parecido com Jesus, isso é muito parecido, nossa, tem umas situações interessantes que se assemelham, entendeu? Eu achava isso um pouco estranho, porque eu pensava que era coisa nova, novidade. Nossa, nunca alguém fez uma coisa dessas na vida. Mas, graças a Deus, né, eu pude ver pessoas que também têm essa mesma cosmovisão que eu. Graças a Deus, quando eu começo a assistir algum anime, alguma coisa assim, eu sempre peço, Deus, fala comigo, né? Assiste aqui comigo. Eu não quero assistir sozinha, só pra mim, só pro meu egoísmo. Eu quero que o Senhor esteja presente comigo nesses momentos também, né? Porque os animes, eles nos ensinam coisas muito verdadeiras, nos ensinam princípios, nos ensinam coisas que não devem ser replicadas, coisas que não devem ser feitas e coisas que às vezes são necessárias serem feitas mesmo que doa em nós. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de se assistir anime é pecado, né? Muitos cristãos, eles ainda têm umas coisas, né? Como é que eu posso dizer? Uns cismos, assim. Uns cismos, essa palavra nem existe. Mas, tipo, eles ficam cismando muito com algumas coisinhas. E vamos falar sobre animes, por quê? Porque a comunidade otaku e geek é muito extensa, entendeu? É arte, são games, é inteligência, entendeu? Isso tá tudo envolvido e eu gosto muito desse mundo otaku, eu gosto muito do mundo geek, eu acho super bacana, super legal, interessante, bonito, né? A maioria das vezes. É muito divertido, né? Você pode mostrar assim quem você é, o seu lado de arte, o seu lado nerd, eu acho muito bacana. E tem muita gente que não entende que determinadas coisas que você gosta, elas fazem parte da sua personalidade, fazem parte de você, e deixar de gostar dessas coisas, você vai estar meio que deixando de ser você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhum. Em outras palavras, eu não vou deixar que nada me domine. A gente pode fazer qualquer coisa, só que tem coisas que não é pro cristão fazer. Tem coisas que não, entendeu? Não faz parte da gente e não é conveniente pra gente ficar fazendo determinados tipos de coisas. Só que assistir anime, ser otaku, não está incluído nesse não convém. Eu assisto anime, né? Eu curto muito anime, curto de verdade, né? Deu pra perceber ali uns negócios, umas artes, umas coisas ali que eu tenho, né? Já deu pra perceber. E não, assistir anime não é pecado. Mas, como todas as coisas, nós sempre devemos ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, para poder discernir entre aquilo que, beleza, ok, e aquilo que não convém. Porque a gente sabe que tem animes que eles são pesados, né? Tem animes que têm violência extrema, né? Tem animes que eles abordam temas fortes, abordam temas mais psicológicos, em questão de depressão, ansiedade, algumas coisas psicológicas, né? Doenças psicológicas, temas como perda dos pais, abandono, assassinato, tráfico de drogas, entendeu? A gente sabe que tem isso nos animes, entendeu? E segundamente,
segundamente, porque você tem que ter uma maturidade espiritual para discernir aquilo que é ficção e aquilo que é realidade, entendeu? Tem muita coisa que é ficção, como por exemplo, animes de magia, animes de superpoderes, animes de... Nessa questão aí mais filosófica, a gente precisa discernir as coisas e não ficar juntando a realidade com a arte, né? Não juntar a realidade com a arte. Tem muitas coisas que sim, são muito boas pra gente poder comparar com a nossa vida com Jesus, com certeza. Até mesmo essas paradas mais fictícias, dá pra comparar perfeitamente. Eu realmente não tenho nenhum problema em assistir alguma coisa que fale de guerra, que fale sobre... demônios, ou como por exemplo Demon Slayer, vamos pegar um exemplo na prática. Demon Slayer, nós sabemos que há uma luta ali entre os caçadores de Oni e os Onis, que são demônios, entendeu? Aí a pessoa, ela olha por fora e ela pensa, mas o negócio fala de demônio, não sabe nem o contexto, entendeu? Então, tem coisas que sim, a gente pode pegar o contexto e a gente pode traduzir através da Bíblia. Por quê? Porque tem coisas que não convém. O que não conviria um cristão assistir? Porque a gente também tem que tomar cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Se nós não formos sábios, a gente vai acabar se amoldando ao padrão desse mundo, pensando que determinada coisa é normal, pensando que determinada coisa tá tudo certo, não tem problema, não tem pecado nenhum nisso, entendeu? Então a gente tem que ter a sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para não confundir as coisas e começar a normalizar determinadas coisas. Também tem muita questão de, como é que eu posso dizer, de nudez. Temos que tomar muito cuidado com essa questão da nudez nos animes, porque muitos animes eles são muito maliciosos, né? Tem animes que a gente tem que tomar cuidado, porque isso não convém um cristão ver, tá bom? E dizer que não pode não é simplesmente eu estar te proibindo de fazer algo, de forma alguma, entendeu? Você tem a sua imagem diante de Deus, eu tenho a minha imagem diante de Deus e eu pretendo preservar a minha imagem limpa diante de Deus. Não adianta a gente falar, ai, mas eu estou assistindo, não vou fazer igual. Gente, o ser humano é um ser humano muito criativo. O que a gente vê, a gente começa a admirar. E o que a gente começa a admirar, a gente começa a adorar aquilo no nosso coração. Automaticamente a gente começa a fazer. Você precisa tomar cuidado. Se for possível, né, dar uns pulos, algumas coisas assim, faça isso ou nem assista mais esse tipo de anime. Por quê? Porque é automático, gente. O que entra na nossa mente, ele começa a ser reproduzido, dependendo do que for, não é tudo, né? Dependendo do que for, a gente começa a reproduzir isso, então tomem cuidado, tá bom? Como cristãos, a gente precisa ter sabedoria e é lógico, né? A gente quer fazer nossas coisinhas, a gente quer assistir, a gente quer se envolver nessas coisas, só que a gente tem que ter sabedoria, porque nossas coisas, os nossos gostos não podem ser uma desculpa pra gente pecar ou pra gente quebrar a palavra de Deus. Se algo tá te afastando de Deus, então a gente para de fazer isso, né? E é legal também, se a gente tiver bastante comunhão com Deus, quando a gente estiver assistindo um anime que a gente pensa que não tem absolutamente nada a ver e tal, e a gente perguntar pra Deus, Deus, o Senhor assistiria isso comigo? Tem problema se eu assistir isso, entendeu? É legal se a gente começasse a envolver mais Deus nas nossas coisas, porque isso vai evitar muito pecado. Eu posso falar de mim mesma. Teve um anime que eu tava assistindo, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e que no começo foi bem indignante, eu fiquei muito indignada com Deus, mas aí depois eu entendi por que ele tinha me pedido pra parar de fazer isso. Eu tava assistindo um anime que ele falava muito palavrão mesmo, de verdade. Tipo, eu pegava sim, claro, as referências cristãs, eu pegava as referências na palavra, muita coisa muito boa. Só que o anime também era muito bom, lógico, pelo menos pra mim, de estética, super artístico, era muito engraçado também, muito divertido, assim. Eu curti bastante esse anime, eu posso dizer que eu gostei muito desse anime, no geral. Só que tinha uma coisa que o Espírito Santo tava se incomodando dentro de mim, por quê? Porque esse anime falava muito palavrão. Demais, entendeu? Tipo, eu ouvia e tal. Eu fingia que eu não tava ouvindo, óbvio, lógico, né? Porque eu queria continuar assistindo. Eu fingia que não ouvia. Realmente tinha coisa que eu
ouvia e eu na mesma hora esquecia. Só que tinha coisa que era muito constante, entendeu? Um atrás do outro. E aí o que Deus falou pra mim? Deus falou pra mim que Ele queria que eu parasse de assistir esse anime. Eu fiquei, oi? Hã? Como é, Senhor? Mas por quê? Como assim? Não tô vendo nada demais. Esse anime não tem nada demais, entendeu? E eu fiquei nessa relutância aí por uns dias, tá bom? Foram dias, não foram segundos nem minutos, porque ser cristão não é fácil. E renunciar a coisas que você gosta também não é fácil, tá bom? Só pra vocês saberem disso. E eu fiquei chateada, porque eu gostava bastante desse anime. E aí eu fiquei perguntando pra Deus, mas por que, Deus? O que o Senhor não tava gostando? O que tava acontecendo, Senhor? Por que o Senhor não permite mais eu assistir isso? E eu já tentei assistir outras vezes, claro, episódios que não falavam muito palavrão, mas aí depois eu, me distanciei um pouco desse anime, mas eu continuo gostando dele. Só que aí Deus me respondeu. Eu não lembro muito bem qual foi a sequência aí, como é que Deus me respondeu, mas eu lembro que Ele falou pra mim que era melhor eu perder aquilo do que Ele me perder. Depois que eu ouvi isso, eu falei, caraca, é verdade, eu ia me perder. Eu já tava começando a ser influenciada por aquele anime, sem perceber, entendeu? As minhas palavras, minhas ações, eu tava começando a ficar um pouquinho agressiva, eu tava começando a ficar com um linguajar mais agressivo, assim, mais desengonçado, né? Geralmente eu sou bem calma, bem tranquila, entendeu? Só que eu tava alterada quando eu assisti esse anime. Então, foi isso que aconteceu, gente. Esse foi o meu testemunho aí de um anime que Deus pediu pra eu parar de assistir, entendeu? Em questão de faixa etária nos animes, geralmente eu costumo assistir animes da faixa etária de 10 anos até 14 anos. No caso dos 16, né? No caso dos animes pra 16 anos, eu assisto geralmente animes que tem luta, né? Guerra, batalhas contra forças do mal, entendeu? E eu evito o máximo assistir coisas que são pra 18, né? Sem contar Demon Slayer Castelo Infinito, por favor, porque aquilo ali não tem o que dizer sobre isso, certo? Coisas que a gente tem que ter sabedoria, entender que aquilo ali não é real, tá bom? É só uma animação, não deve ser replicado, ok? Não deve ser copiado aquilo ali. Eu também curto muito, né, assistir animes de romance. Eu assisto bastante anime de romance, basicamente. Como, por exemplo, Kaoru Hana, foi maravilhoso, eu amei super, entendeu? Tipo assim, animes mais clean, entendeu? Eu acho que é mais recomendável pra cristãos otakus assistirem animes mais cleans. Mas quando se trata de animes um pouquinho mais dark, como por exemplo Attack on Titan, Demon Slayer, animes que se envolvem com tiro, porrada e bomba, entendeu? Aí a gente geralmente procura ver animes que não exaltam a prostituição, a pornografia, essas paradas, a gente distância, beleza? Se você tem a mesma cosmovisão cristã que eu, é muito bom pra você, eu acho que eu não preciso nem dizer pra você o que você deve assistir, o próprio Espírito Santo vai dizer pra você o que você deve ou não assistir, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Lembrando que eu não posso te proibir de fazer nada, é o Espírito Santo quem tem que dizer pra você o que é conveniente pra você e o que não é conveniente, né? Porque se você é um cristão que preza pela sua comunhão com Deus, você vai evitar determinadas coisas e você vai entender o que eu estou falando nesse aspecto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.